Para começar, eu gostaria de agradecer o convite para a participação da Semana Municipal de Incentivo à Orientação e ao Estudo e à Leitura. É uma iniciativa do vereador professor Eliseu Gabriel e acho de muita importância a educação e a cultura na formação das crianças, dos jovens, pois eles são o futuro do país. E quando um político é professor, é educador, como o professor Eliseu Gabriel, boas iniciativas são tomadas no sentido de valorizar o estudo, valorizar a cultura, valorizar a educação. Então, me sinto muito honrado em estar participando dessa semana. Eu sou psicólogo por formação, mestre em educação, e desde a minha faculdade, eu sempre trabalhei com orientação de adolescentes. Então, toda a minha carreira ela foi traçada em cima de orientação de adolescentes. Na orientação de adolescentes, eu pude desenvolver o meu credo pedagógico, que era tudo aquilo que eu acreditava que dava certo na formação dos jovens, na formação dos adolescentes. E na orientação de adolescentes, eu acreditava que a união, escola, família e sociedade tornaria os jovens em adultos sadios e eles seriam o futuro do nosso país. Por que esse trio que eu faço, escola, família e sociedade? Porque muitas vezes acham que apenas a escola tem por obrigação formar, educar, cuidar, colocar valores nesses jovens, nessas crianças, e não é bem assim. Tem que haver essa união. A família tem um papel fundamental na formação dos jovens, na formação das crianças. Então, ele tem que começar de casa, aí o que ele tiver recebendo na escola, ele também vai poder estar, sabe, de repente, desenvolvendo dentro da sua casa. E por que a sociedade? Porque a sociedade tem que dar condições de desenvolvimento desses jovens, porque esses jovens é o futuro do país. O país ele vai se desenvolvendo na medida que as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, esses adolescentes vão se tornando adultos, e bons adultos eles vão poder de repente, sabe, construir um país melhor. E com uma boa base e valores na infância e na adolescência, esses jovens conseguirão construir com ética, sem preconceitos, sem juízo de valor, com discernimento entre o que é certo e o que é errado, e, acima de tudo, crescer sem ferir e sem machucar ninguém. Porque é muito importante que você, para crescer, você não precise ferir nem machucar ninguém. Então, por isso que é onde eu acredito que esse trio, escola, família e sociedade, você dando uma boa base, você dando valores, e nunca fugindo, de repente, dos valores da família, porque a escola ela tem que tentar se nortear em cima dos valores daquela família, e não transmitir valores próprios. Então, por isso que essa união é muito importante, essa junção é muito importante para que depois ele se desenvolva na sociedade. Então, é mais ou menos isso que eu acreditava dentro do meu credo pedagógico. E, orientando adolescentes, eu me descobri autor. Por que eu me descobri autor? Porque eu tinha um caderno onde eu anotava todo o meu dia a dia como orientador de adolescentes. Então, as atitudes que eu tinha tomado, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado. Também eu relatava os casos que eu tinha atendido.
como que esses casos tinham se desenvolvido, se eles tinham dado certo, se eles tinham dado errado. E aí eu sempre voltava nos meus apontamentos, eu voltava à minha leitura, tudo aquilo que eu tinha escrito, para que eu pudesse, de repente, me nortear para fazer um bom atendimento, para fazer uma boa orientação. Porque eu acredito que um orientador de adolescentes, ele tem que ser muito responsável. Por quê? Porque ele está lidando com seres em formação. Então, ele tem que ser muito responsável porque ele está lidando com vidas. Então, ele tem que fazer a sua melhor orientação. Ele tem que fazer o seu melhor papel para procurar não errar. Porque um erro numa transmissão de uma orientação errada, você pode prejudicar o andamento dessa criança, você pode prejudicar o andamento desse jovem e lá na frente as coisas não serem muito corretas. Então, por isso, um orientador de adolescente, ele tem que entender que ele lida com vidas humanas e vidas em formação. Por isso, ele precisa fazer o seu melhor atendimento. Por isso, ele precisa ser muito responsável naquilo que ele faz. E quando eu resolvi fazer o mestrado em educação, eu não acreditava que, de repente, todas aquelas anotações que eu vinha fazendo ao longo da minha vida, da minha carreira como orientador, elas seriam de tão grande valia como foram. Porque aí a minha tese de mestrado, eu pude fazer a minha trajetória de educador. Eu pude contar como é que foi o meu dia a dia de orientador. Então, aí, eu voltei para aquele meu caderninho de anotações, onde eu tinha tudo que tinha acontecido, eu tinha os casos relatados, eu tinha, o meu credo pedagógico, que era aquilo que eu acreditava que dava certo para orientar adolescentes, e aí eu fui construindo a minha tese de mestrado em cima da minha carreira de orientador. Então, daí, concluído o mestrado, sendo aprovado, junto com a minha orientadora, a professora doutora Ana Gracinda Queluz, nós vimos que nós tínhamos em mãos, na minha tese de mestrado, um grande material que seria de muita importância para novos orientadores, para professores, para educadores, que poderiam tentar ver como foi a minha trajetória como orientador de adolescentes, a minha trajetória como educador, e resolvemos, então, que eu lançaria essa minha tese de mestrado em forma de livro. E aí eu lancei esse primeiro livro. É O Mundo de um Educador, um Educador no Mundo. Esse livro, a parte teórica, ele está todo baseado em Carl Roger, onde o acolhimento, o aconselhamento, o entendimento, a boa vontade em compreender o outro, trouxe todo o embasamento teórico para esse livro. E aí, em cima disso, esse livro ele acabou sendo de muita valia para novos orientadores, professores e muitas vezes até pais de adolescentes que se inspiravam nesse meu livro. Então, é aí que eu me descubro autor. Como também eu tinha muito material de casos atendidos, de como que eu encaminhei cada caso, os casos que deram certo, os casos que não foram tão certos, porque nem tudo na vida são flores, né? Às vezes você faz o melhor de si e não acontece o melhor atendimento, não acontece, de repente, de dar certo um atendimento. Então, aí eu lancei, em cima desse meu material, eu lancei o meu segundo livro, que é Histórias de Adolescentes, Crônicas de um Educador. Nesse livro, são só casos. São 116 histórias onde eu vou contando tudo o que aconteceu
sabe, nos atendimentos. Então, são em forma de historinhas curtas, mas onde o leitor, e ele foi muito procurado por pais de adolescentes, onde o leitor podia ter a experiência do que acontecia com os adolescentes. Porque, às vezes, para um adulto, um problema que o jovem traz, isso é bobeira. Não, não é bobeira. Para ele, naquele momento, é a coisa mais importante que tem. Então, por isso, você tem que levar o adolescente muito a sério, escutá-lo e tentar passar para ele a melhor orientação do mundo. Então, nesse segundo livro, Histórias de Adolescentes, Crônicas de um Educador, são crônicas. São 116 crônicas, histórias pequenas, onde eu vou colocando cada caso que eu tinha atendido. E ainda trabalhando com a orientação de adolescente, anotando sempre todo o meu andamento como orientador, apareceu o meu terceiro livro, que são Novas Histórias de Adolescentes. Ele vai dar uma sequência ao segundo livro, que é Histórias de Adolescentes, Crônicas de um Educador, e nesse livro, também em forma de crônicas, em formas de histórias curtas, eu tento mostrar para orientadores, para pais, para professores, como cada caso foi surgindo e cada caso foi atendido. E são os mais diversos casos, desde problema com a família, problema com a namorada, problema, sabe, na escola, problema com droga, enfim, tudo que vai acontecendo estão nessas crônicas. E como que foi encaminhado e como que, de repente, teve um final feliz. Porque, geralmente, a gente trabalha para conseguir ter um final feliz. E esse meu trabalho com orientação de adolescentes era um trabalho onde eu levantava de manhã com vontade de trabalhar, porque eu sabia que vinham novos desafios, porque o adolescente é uma transição entre criança e adulto. E o que acontece? Na hora do aperto, ele quer ser criança. Aí, na hora da liberdade, ele quer ser adulto. Então, você tem que saber, de repente, vamos dizer, caminhar por esse caminho do adolescente. Você tem que saber como é que você entra com ele e faz o seu melhor papel. E aí, então, depois vem meu outro livro, que é Momentos Relatados, a arte de ouvir de um educador. Aqui, em verso do que eu escrevia, que eram histórias onde eu participava diretamente, atendendo e tentando dar um encaminhamento, nesse livro, Momentos Relatados, são os adolescentes que voltam, eles voltam para a escola e me contam as coisas que aconteceram com eles e eles querem contar, eles querem, de repente, te mostrar a experiência que eles viveram. E aí você estar com os seus ouvidos bem abertos para poder ouvir e poder, às vezes, até dar a sua opinião. Mas o importante é você saber ouvir, é você saber escutar aquilo que ele tem para te contar. E aí, depois, eu lancei uma coleção que chama-se Durma com Esse Barulho. E um dos livros dessa coleção, que são 3 livros, é Adolescência e Namoro. Então, são histórias amorosas, porque para o adolescente, quando ele descobre o amor, quando ele descobre o interesse no outro, então é muito importante para ele. E, às vezes, sofre muito, às vezes por um amor não bem sucedido, um amor não correspondido, existe um sofrimento muito grande. Se o adulto sofre, imagine então um adolescente que é muito mais sensível, muito mais delicado ainda na sua formação, o quanto ele vai sofrendo com esse processo afetivo, a descoberta do amor. Então, adolescência e namoro é onde eu vou, através de casos, eu vou contando casos onde eu pude participar como orientador, dando conselhos. Seria
conselheiro amoroso, vamos dizer assim. Mas não, seria um conselheiro amoroso com a minha vivência de psicólogo, podendo, sabe, nortear a vida desses adolescentes em relação à sua afetividade. E também na coleção Durma com esse Barulho, nós temos adolescência e família. A família é a coisa mais importante para o adolescente. Embora muitas vezes ele a questione, muitas vezes ele a conteste, mas é na família que ele se sente seguro. É na família que ele tem condições de se desenvolver. É na família que ele vai adquirir os seus valores. É na família que, de repente, ele vai fazer a sua formação. Então, a família é muito importante na vida do adolescente. Muito importante. Mesmo que ele conteste, mesmo que ele brigue, que ele faça, que ele aconteça, a família é o porto seguro do adolescente. É lá dentro, no seu ninho, que ele se sente seguro. Por maior que seja o seu problema, é dentro da família. Daí a necessidade dos pais serem bastante ouvintes, serem bastante conselheiros, serem bastante amigos de seus filhos, procurarem conversar bastante com seus filhos, observarem o comportamento de seus filhos, para que seus filhos possam, de repente, ter a confiança neles de trazer para dentro deles o problema que ele está vivenciando naquele momento, o que está acontecendo com ele naquele momento. Então, a família é muito importante. E, concluindo essa coleção, nós temos adolescência, drogas e violência. A droga é uma coisa que está aí, não tem como você negar. E você tem que observar e você tem que procurar dar os melhores conselhos para que, de repente, o adolescente não se perca por esse caminho, ele não trilhe esse caminho. Ele tem que entender que ele pode ser ele pode ser aceito pelo grupo sem necessariamente fazer o que o grupo faz. Se o grupo, de repente, usa droga, ele não necessariamente precisa usar droga. Ele pode se colocar, sabe, dentro de um grupo ou de vários grupos sem precisar entrar por esse caminho. E se porventura não for aceito, saia desse grupo. Parta para novos grupos com valores iguais, aspirações iguais, que de repente você não precisa entrar por esse caminho. Porque a droga, ela vai te levar por caminhos muito errados, ela vai te levar num processo de dependência, ela vai te levar, sabe, de repente, para a sua desatenção para com a vida, para que, de repente, você não se ligue em você, e você sim use de uma muleta para que você possa estar se afirmando no seu dia a dia. E essa muleta é viciante. Essa muleta, de repente, não vai te dar condições de você caminhar sozinho, de você caminhar limpo, como eles costumam dizer. E é muito difícil, depois que você entra nesse caminho, dificilmente você volta. Existe volta? Claro que existe volta. Eu sempre acreditei na volta, por isso que meus atendimentos eram em cima da volta. E grandes atendimentos eu consegui e grandes reversões eu consegui fazer como orientador de adolescentes. Mas é um caminho perigoso. É uma linha muito tênue. Então, eu acredito que se puder evitar, se pudesse poupar, até do experimentar, é bom. Então, por isso, eu escrevi um livro onde eu também relato casos que aconteceram, que precisaram da minha interferência, e sempre muito com a ajuda da família, sempre muito com a ajuda de todos os outros parceiros dentro da escola, a gente conseguia fazer um bom trabalho, no sentido de tirar o aluno desse caminho, de tirar o adolescente desse caminho. Então, essa trilogia que eu fiz,
adolescência e namoro, adolescência e família, adolescência, drogas e violência, é em função de tudo que eu vivi, tudo que eu vivi com os jovens e do que eu podia, sabe, de repente estar ajudando eles a encontrar o seu caminho, a se tornarem adultos sadios. Aí depois desse livro, um homem chamado Lair, em 2004, houve o falecimento do meu pai, a quem era uma pessoa que eu era muito apegado, muito apegado. Tive uma excelente formação e criação por parte dele. E entrei num processo de depressão muito grande, muito grande. Então, sabe, queriam me levar para médicos, queriam que eu fizesse terapia, uma série de coisas. E a maneira que eu encontrei para sair da minha depressão foi contar a minha história com ele, a formação que ele me deu, o grande homem que ele foi. Então, nesse 1 ano que eu fiquei escrevendo esse livro, eu fui colocando tudo que eu tinha vivido com ele, e em função disso, a minha depressão foi passando. Na hora que eu botei no papel, na hora que eu vi todas as coisas boas que nós tínhamos vivido, de tudo que ele tinha me ensinado, e que eu tinha que tocar a vida, que eu não podia ficar só deprimido, só chorando, sabe? Porque um dia nós iremos nos encontrar, mas eu tinha que tocar a vida. Eu tinha muita gente que dependia de mim e eu tinha que fazer o meu melhor. Então, através desse livro, eu consegui, sabe, botar toda a minha dor no papel. E quando houve a conclusão dele, quando eu encerrei, propriamente eu me curei. Eu me curei porque, de repente, eu desabafei ali tudo que eu estava sentindo, tudo que me fazia, sabe, de repente sofrer. E, por fim, meu último livro é esse, Mães de Adolescentes. Nesse livro, eu conto as histórias dessas grandes mulheres, mães de adolescentes que eu orientei, que trabalharam junto comigo na formação dos seus filhos. Sabe, é muito importante o papel dos pais. E, geralmente, é muito importante o papel da mãe. A mãe, ela é muito guerreira. Ela briga pelo seu filho como a leoa briga pelos seus filhotes. Então, é muito importante o papel da mãe. E, para a mãe, o filho sempre é o filho. E mesmo ele estando errado, ela vai perdoar e vai tentar ajudá-lo a seguir por um outro caminho. Então, foram grandes companheiras essas mães dos meus adolescentes, sabe? A gente manteve contatos muito fortes enquanto eu estava orientando seus filhos. E ali, nesse livro, Mães de Adolescentes, eu posso contar a garra dessas mulheres, a força dessas mulheres, sabe? Que fazem tudo para defender os seus filhos. Então, dei mais ou menos um aparato para vocês dos meus livros, que são os livros que eu escrevi ao longo desses meus anos de carreira como psicólogo e como orientador de adolescente, e como eu me transformei num autor. Para você ser um autor, eu acho que todo mundo pode ser um autor. Basta você ter uma história, ou então você ter um conteúdo importante que você possa compartilhar com as outras pessoas. Então, foi aí que eu me descobri autor. Eu nunca imaginei que eu seria um autor. E tomei o gosto pela coisa, e aí, então, eu fui escrevendo, e hoje eu sou autor de 9 livros, tá? E todos relacionados com a adolescência, com exceção do livro que eu escrevi em memória do meu pai. Os outros livros são todos relacionados com a minha carreira de orientação de adolescentes. E você que está me ouvindo, você pode ser um bom autor. Você tem que ter uma boa história que você possa contar e que vá chamar a atenção das pessoas, ou então você ter um conteúdo muito bom que você possa compartilhar e transmitir para outras pessoas. Aí, então, você se tornará um autor.
O restante você vai descobrindo no meio do caminho. Mais uma vez, eu quero agradecer a minha presença aqui na Semana de Incentivo ao Estudo e à Leitura. Quero agradecer ao professor vereador Eliseu Gabriel por essa bela iniciativa e me coloco à disposição de vocês sempre que precisarem. Muito obrigado. Woo!